Quero deixar uma palavra aqui bem breve, mas creio que o Senhor está na direção dela também. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, amados. Atos, capítulo 5, versículo 12. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, a tua presença está real aqui nessa noite. Eu creio nisso, Pai. Sabemos que o Senhor está falando conosco através dos teus céus. Cada um que deixaram a palavra, que te adoraram, e o Senhor falou conosco no louvor. Mas eu te peço, fala com a tua igreja nesse exato momento através dessa palavra. Revela a eles o que o Senhor Deus quer falar. Revela a eles o que o Senhor Deus quer fazer nessa noite, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Pode se assentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Quero deixar essa palavra bem breve, amados, mas eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deixar essa palavra bem breve. Esse dia está passando uma batalha com essas vistas, mas em nome de Jesus Deus está fazendo a obra para a honra e glória dele. A palavra do Senhor diz assim, amados, livro de Atos, capítulo 5, versículo 12. O subtítulo da minha Bíblia diz assim: os apóstolos fazem muitos milagres. Nesse livro de Atos, é o livro de Atos dos apóstolos, feitos deles, que o Senhor usava eles para fazer. Amados, e dentro de que a gente vai ler aqui um pouco nessa noite, é que o Senhor Deus usava eles grandemente, que o Senhor Deus abençoava aqueles homens grandemente, na obra dele, na vontade dele. Dentro de uma caminhada, de uma batalha, dentro de um caminho que eles viveu com o Senhor Jesus, que eles passou. A Bíblia diz sobre esses apóstolos, sobre esses discípulos, é aqueles mesmos que lá atrás, começando ali um novo evangelho, amados, é os mesmos que começaram a caminhada com o Senhor, que conheceram Jesus, que Jesus encontrou ali na beira do mar, e escolheram uns dizendo: olha, vocês não vão ser mais pescadores, mas serão pescadores de almas, de gente para a honra e glória do Senhor. E ali eles seguiram, eles pegavam e aceitavam o chamado do Senhor Jesus. E aonde Jesus ia passando e escolhendo, chamando, e eles aceitando essa caminhada. Aonde nós vamos ler aqui agora as maravilhas que o Senhor usaram eles, as maravilhas que o Senhor fazia através das vidas deles. Que vai dizer assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumava todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhe tributava grande admiração. Diga glória a Deus. E crescia mais e mais a multidão de crentes, aleluias. Olha que maravilha, crescia mais e mais a multidão de crentes por causa da pregação, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, olha, a Bíblia vai citar um aí, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse ou passasse por algum deles. Versículo 16: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram o que, igreja? Diga glória a Deus.
Nós estamos lendo maravilhas do Senhor na vida daqueles homens. Nós estamos lendo em Atos, já uns livros à frente de uma caminhada que eles passaram pelo Senhor. Nós estamos lendo já depois da ressurreição de Jesus Cristo, depois daquela batalha, depois daquele sacrifício. E a Bíblia está dizendo que o Senhor usava aqueles apóstolos para maravilhas daquela cidade. E as pessoas ficavam sabendo, admiravam. Muitas vezes não tinha coragem de se juntar, mas admiravam no escondido, porque sabia que havia Deus na vida deles. É como hoje, muitos não querem admitir, mas sabe que tem um Deus na tua casa, sabe que tem um Deus na tua vida, sabe que alguém te usa e faz, ou seja, maravilhas através de você. E naquele tempo, da mesma forma, muitos não queriam, ou seja, se entregar, não se juntavam, mas em silêncio admiravam que o Senhor usava eles. E maravilhas o Senhor fazia através deles, milagres o Senhor fazia através daqueles homens. A Bíblia diz que muitos ficavam sabendo, pegavam pessoas doentes, corriam para aquela cidade para ser curado. Muitos pegavam, levavam sobre macas, sobre colchões colocados no chão, para que quando passasse aqueles apóstolos, para que quando Pedro passar, a Bíblia vai destacar algo muito forte, muito interessante, que eles ficavam esperando, peraí, pelo menos quando Pedro passar, se não der para ele orar, se não der tempo porque a multidão está apertando, se não der tempo de ele tocar, pelo menos a sombra dele passa sobre esse enfermo. Ou seja, então eu aprendi que até a sombra passando, pela fé, aquele povo recebia milagre. Ele tocava? Não, mas o milagre acontecia. Isso é algo muito forte, mas hoje em dia, às vezes para nós receber um milagre, a gente espera demais Deus falar com a gente. A gente tem que esperar Deus falar só através do pastor para mim tomar posse, muitas das vezes. Eu quero ouvir o Senhor falar de um profeta, entre aspas, grande, porque grande é Deus, para a gente tomar posse. Mas quantas vezes Deus fala com a gente até na fila de um supermercado? Quantas vezes Deus fala com a gente na fila de um banco, de um lotérica? Quantas vezes Deus fala com a gente quando você está lá em casa ouvindo um louvor e você sente a voz dele? Mas se alguém não falou, não é o Senhor, não. Pelo contrário, Deus se manifesta da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer para abençoar a sua igreja. Diga glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. A sombra de Pedro passava sobre os enfermos e Deus curava, por causa de tamanha unção na vida daqueles. Mas sabe o que o Senhor quer dizer? Esses mesmos aqui, amados, é os mesmos que começaram lá no Evangelho, Mateus escrevendo sobre eles. É aqueles mesmos que começaram com o coração duro, que nos seus momentos improváveis pisaram fora da presença do Senhor muitas das vezes. Que nos seus momentos improváveis, esse mesmo Pedro falou para o Senhor que não ia negar ele. E Jesus falou: tu vai negar sim. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Ou seja, ele batia o pé e os outros discípulos atrás também: nós não vamos negar. Ou seja, e esses são os mesmos que esconderam numa casa quando crucificaram Jesus. Esses aqui são os mesmos que um dia estavam no barco e Jesus dormindo do lado deles. Eles não tiveram coragem, ou seja, de enfrentar a tempestade sozinho, e correram para Jesus e pediram um milagre para acalmar o vento forte. Esses mesmos que estão cheios de unção e poder do Senhor sobre a vida deles e Deus operando milagres, é aqueles mesmos que nos seus momentos improváveis vacilaram os pés com o Senhor Jesus. São os mesmos que muitas das vezes pensaram em parar e desistir. São os mesmos que riram quando Jesus ia curar alguém com algum problema, e eles ali fora do espírito às vezes achavam engraçado o problema que um enfermo passava. Ou seja, pastor, o que você está querendo dizer? Essas vidas que nós estamos vendo aqui, esses apóstolos cheios da presença de Deus, é os mesmos que vacilaram os pés lá atrás. Mas eu tenho algo para te dizer que o Senhor Deus colocou no meu coração nessa noite, para trazer essa palavra. Ou seja, eu preciso entender uma coisa e selar sobre o meu coração, que não é os tempos, o meu tempo improváveis que eu passei, que vai apagar a minha história. Eu preciso entender uma coisa, a igreja precisa entender no teu coração, que não é os tempos improváveis que você já enfrentou que vai pagar a história ou a unção que Deus tem na tua vida. Você precisa entender: pode estar difícil hoje, amanhã vai melhorar para a honra e glória do Senhor. Eu posso ter sentido vontade de parar hoje, amanhã eu vou ter mais coragem, porque hoje eu aprendi que parar não vale a pena quando eu senti a vontade de desistir. Pastor, não está entendendo nada. Tudo para a nossa vida convém para o amanhã.
Tudo que eu passo hoje é preciso para amanhã chegar na minha vida. Esses apóstolos, esses discípulos, foram os mesmos que muitas vezes pensaram em parar lá atrás e questionaram o Senhor. Foram os mesmos que, ou seja, agiram de forma errada diante do Senhor Jesus. Foram os mesmos que correram quando o Senhor Jesus foi para a cruz. Foram os mesmos que se esconderam em uma casa. Ou seja, não sei se você está entendendo, mas você precisa entender uma coisa. Deus sabe que você não é super-herói. Deus sabe que você não é super-homem. Deus sabe o quanto essa batalha às vezes está difícil nessa campanha que a gente está vivendo, chegando agora no 6º dia da campanha. Deus está vendo, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Mas diante da situação tão dolorosa, às vezes nós pensamos e damos ouvido muito para aquilo que o diabo está falando, porque ele age nas horas que mais estamos fracos, amados, nas horas que sentimos medo. Esse mesmo Pedro aqui é aquele que quando Jesus vai dizer, olha, vai chegar a hora que eu vou me entregar na cruz, esse mesmo Pedro com medo deixa Satanás usar a boca dele. Ele vai dizer, Jesus, o Senhor é poderoso, não vai para a cruz, não derrota ele, o Senhor tem poder. Mas Jesus repreende na hora, cala-te, Satanás, porque é preciso acontecer. No medo ele vacila e fala demais. No medo ele vacila os pés e falha. No medo nós falhamos, nós erramos. No medo nós pensamos em parar, em desistir. No meio da batalha a gente não sabe o que fazer, ou que direção tomar. Mas eu preciso entender uma coisa: no medo o Senhor também se manifesta na nossa vida. Ele está na direção, Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Glorifica o nome do Senhor Jesus, amados. A Bíblia diz no capítulo 15, lembra para você entender novamente. Eles chegavam ao ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre o leito e macas, para que ao passar Pedro, ao menos as suas sombras se projetassem em algum deles. A Bíblia vai falar sobre todos os apóstolos, mas vai se destacar Pedro, porque todos nós aqui já ouvimos falar de Pedro. Todos nós aqui já ouvimos de falar do Pedro, de apóstolo. Por que nós lembramos dele? Você já percebeu por que nós lembramos dele? Porque nós lembramos das falhas dele. É mais fácil conhecer a pessoa pelas falhas e pelos erros. É mais fácil conhecer quando ele sujou o nome na cidade que quando tinha um nome limpo. É mais fácil eu conhecer alguém pelo nome de algo errado que ele fez do que algo certo que ele fez. É muito mais fácil, quando nós falamos de Pedro, a gente já lembra que ele era bruto e cortou a orelha do soldado. É mais fácil lembrar por essa parte. É mais fácil de lembrar Pedro porque ele bateu de frente com Jesus, interrogou Jesus: se é tu mesmo, me faz andar sobre as águas. É mais fácil lembrar de Pedro, como eu lembrei agora, nos erros, quando ele falou para Jesus, não vai para a cruz, ele estava errado em falar aquilo. É muito fácil reconhecer pelos erros, porque os acertos, quem olha mais para ele é só Jesus Cristo. Nossos olhos são maus e nós só reconhecemos pelos erros, pelas falhas. Nós só olhamos para a pessoa mais quando ela está errando que quando está acertando. Quando está acertando está tudo em paz, a gente não olha. Mas se começa a errar, a gente quer olhar demais e perceber e reparar aquela pessoa. Essa é a nossa mania falha. Mas a obra não é nossa, a obra é daquele que Ele observa nos acertos, que Ele sabe que não somos perfeitos. A obra é daquele que está no controle e sabe de todas as coisas. A obra é daquele, amados, que sabe que mesmo nas nossas fraquezas é que Ele se manifesta em glória e poder. A Bíblia vai dizer em Hebreus: o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. É na fraqueza que Deus age enquanto muitos criticam. É na fraqueza que muitos estão falando ao contrário, mas Deus está falando bem. Ele está fraco, mas eu vou ajudar. Ela está fraca, mas eu vou fazer. É mais fácil olhar quando está no erro, quando está na fraqueza, quando está caído. E é muito mais fácil apontar o dedo e caçar causa porque está caído, do que estender as mãos para levantar. É muito mais fácil, eu estou dizendo isso, a natureza humana, que nós precisamos lutar contra dias após dias, que nós precisamos